Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Estimado diácono Sandoval, caros ouvintes da Cacó FM e Bicareio Web Rádio, internautas que acompanham de casa esta liturgia, queridos pais que hoje participam desta Eucaristia com o coração transbordando de alegria por ver os seus filhos darem mais um passo na caminhada espiritual, um passo importante. Hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, os vossos filhos estarão iniciando a vida eucarística. Isso significa que eles estão perseverando no caminho para Cristo, estão perseverando nessa busca de nutrir a sua espiritualidade e a sua comunhão com Deus. Por isso, nessa manhã da solenidade da Santíssima Trindade, nós nos alegramos com a presença dessas crianças que daqui a pouquinho irão subir ao altar para receber Jesus nas espécies do pão e do vinho consagrado pela primeira vez na sua vida. Irmãos e irmãs, após termos celebrado a encarnação do Verbo, após termos celebrado a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e concluirmos o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, a igreja hoje nos convida a nos voltar para o mistério que envolve toda a igreja, e esse mistério que está presente na igreja, que é justamente um Deus que se revela ao mundo por três pessoas distintas, que é justamente o mistério da Santíssima Trindade. Deus se dá a conhecer, Deus se dá a revelar nas pessoas da Santíssima Trindade. E a nossa fé é trinitária. Nós não podemos nos pensar em viver a nossa fé sem estarmos vivenciando a alegria de um Deus que vem ao nosso encontro e se deixa a conhecer por meio dessas pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós ouvimos no livro do Deuteronômio o próprio Deus falando a Moisés para que ele interrogasse os tempos antigos que lhes precediam e procurasse encontrar um Deus que criou o homem sobre a terra, que investigasse de um extremo ao outro do céu, para ver se conseguia encontrar um acontecimento tão grande. Que acontecimento é esse, caríssimos irmãos e irmãs? O acontecimento de um Deus que se revela e que se comunica com um povo, e um Deus que elege, escolhe um povo para si, separa um povo, para que através deste povo ele se comunicasse sempre mais. Por isso então, quando o Senhor afirma para Moisés que não existe outro Deus fora dele, nem no céu e nem na terra. Isso é muito importante para as crianças que aqui estão iniciando a sua vida eucarística. Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Só existe um Deus, só existe um Senhor, e só existe uma fé. E só existe, caríssimos irmãos e irmãs, para participar da vida nova em Cristo, um só
batismo. Por isso, precisamos reconhecer e gravar em nosso coração, de uma vez por toda, que o Senhor é Deus no céu e na terra, e que não há outro Deus além dele. Depois, então, vem uma exortação importante. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas reconhecem Deus? Quantas pessoas sabem que Deus existe e que Ele é o único Deus, lá no céu e aqui na terra? Todo mundo conhece Deus, todo mundo sabe quem é Deus, mas quem obedece a Deus? Quem guarda os seus ensinamentos, quem guarda as suas leis, os seus mandamentos, quem guarda os seus preceitos? E aqui existe uma promessa, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Então, amados irmãos e irmãs, não basta saber que Deus existe, mas é preciso crer em Deus, escutar a Deus e seguir os seus ensinamentos, os seus preceitos e os seus mandamentos, pois a felicidade vem dessa escuta e dessa obediência ao Senhor. E a felicidade aqui, caríssimos irmãos e irmãs, não são os momentos que a vida neste mundo nos proporciona, não são esses pequenos momentos, mas é algo que nos mantém vivos e nos impulsiona a viver cada vez mais. A alegria que vem do Senhor, essa alegria ela é permanente, e é justamente isso que hoje Deus promete a Moisés e promete a todos nós. Por isso devemos escutar e guardar em nossos corações os ensinamentos do Senhor e transformar em vida, colocar em prática, buscar a viver a cada vez mais. Por isso, no mistério da Santíssima Trindade, Deus nos fala através de Moisés dizendo: só existe um Deus no céu e na terra, e para que sejamos felizes, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Mas escutamos também, caríssimos irmãos e irmãs, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ao exortar aos seus discípulos, os envia dando-lhes toda a autoridade, para que eles pudessem ir pelo mundo afora e tornar todas as criaturas seus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o verdadeiro batismo, ele se dá na Santíssima Trindade. E o que acontece quando somos batizados? Nós somos mergulhados em Cristo, nós somos inseridos no Senhor, e a partir dali somos convidados a viver uma vida nova. Nós, por meio do batismo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso então nós somos herdeiros. Herdar significa o quê? É receber do Pai tudo o que Ele tem. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, não era apenas herdar o céu quando deixarmos esse mundo, mas é herdar todas as bênçãos e graças que Deus tem para derramar em nossa vida. Por isso, quando nós somos batizados e em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, assim como Jesus ascendeu ao céu um dia, nós também um dia ascenderemos, mas já aqui na terra seremos acompanhados pelas bênçãos e pelas graças de Deus. O próprio Jesus, quando aqui caminhava,
ele dizia: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai, pois o Filho verdadeiramente reflete o Pai para o mundo. Em Jesus Cristo, nós contemplamos o rosto misericordioso do Pai. E quando nós, inseridos em Cristo por meio do batismo, nós também somos convidados a revelar para o mundo as alegrias do céu. Somos convidados a revelar para o mundo a verdadeira face de Deus, que se dá, caríssimos irmãos e irmãs, pela prática do amor, pela prática da misericórdia. Esse é o nosso Deus, que se revela constantemente por meio do amor e por meio da misericórdia. Mas vejam que bonito que Jesus afirma para os seus discípulos e afirma para nós hoje. Após sermos batizados, ele vai dizer isso: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Após o batismo, Jesus se faz presente em nós por meio da ação do Espírito Santo constantemente. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer isso, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por isso, então, quando recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Por isso, então, nos tornamos esse templo. E Jesus diz: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Em nenhum momento da nossa vida seremos abandonados ou esquecidos por Deus, pois Ele vai permanecer conosco para sempre. Mas vejam, quantas bênçãos e graças se derramam em nossa vida, pois por meio da vida sacramental da igreja, Deus, por meio da ação do Espírito Santo, Ele vem se manifestando em cada sacramento que celebramos. O batismo é essa inserção numa vida nova a partir de Cristo Jesus. E hoje, essas crianças farão uma experiência sublime, uma experiência profunda, pois o próprio Jesus, na última ceia, quando celebrava com os seus discípulos e dando as suas últimas instruções, ele tomou o pão, abençoou e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Também abençoou o vinho e depois entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja Católica, nós obedecemos a Cristo, e em cada missa nós atualizamos esse mistério, e é o próprio Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, que mais uma vez se doa, se entrega a cada um de nós como alimento que nos sustenta nessa caminhada para o céu. Eu sempre digo isso: o único alimento que nos sustenta e nos prepara para a caminhada de subida ao céu é a Eucaristia. Por isso o desejo de Jesus é que ninguém fique fora da Eucaristia, que todos possam participar deste banquete, porque aqui é um prelúdio daquilo que nós viveremos no céu um dia. Nós, em cada missa, já estamos experimentando um pouquinho da graça de Deus que nos espera na eternidade. Por isso, a cada dia, a cada domingo que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós nos tornamos alimentados, sustentados para continuar caminhando em direção a esse céu que espera por todos nós. Por isso hoje, queridas crianças, vocês farão essa experiência de se aproximar da mesa do Senhor, para receber esse alimento salutar, que nenhum de nós podemos receber por vocês, mas é Deus mesmo, na pessoa do seu Filho, que o chama, para que hoje sejam alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo. E esse alimento, ele precisa ser desejado e buscado a cada dia. Por isso a igreja pede aos seus filhos
que sempre participem da missa. Sempre participe da missa. Busquem essa comunhão com Cristo por meio da Eucaristia. Então hoje não é uma formatura, não está concluindo a etapa da sua vida, mas estão iniciando a vida eucarística. E que significa isso? A cada domingo precisa estar na igreja para continuar vivendo essa comunhão com o Senhor. Por isso, queridos pais que aqui se fazem presente, ajude os seus filhos a perseverarem nesse caminho que até então eles aqui hoje chegaram. Não deixe que seus filhos se afastem da Eucaristia depois dessa experiência de hoje. Após esse encontro com Jesus na Eucaristia, incentive, motive, traga os seus filhos para a igreja, para que eles continuem se alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Algumas crianças, na confissão, e perguntavam: e aí, vocês têm vindo à missa? Algumas diziam: não, meu pai vai para a roça, eu tenho que acompanhar, meu pai viajou, eu tenho que acompanhar. E aí às vezes as crianças têm desejo de vir à igreja, mas sozinhas não podem ainda por causa da idade. Por isso os pais são os responsáveis por aproximar os seus filhos de Deus ou distanciá-los. Então é preciso pensar nisso. O que é que eu tenho feito para com meus filhos? Por que que eu não incentivo e os levo para que eles continuem se alimentando e buscando viver essa comunhão com o Senhor? Pois, amados irmãos e irmãs, que sentido tem a vida longe de Deus? Que significado tem o nosso existir fora de Deus? O presente maior que podemos oferecer para os nossos filhos é que eles nutram uma perfeita comunhão com o Senhor. E eles querem. Essas crianças estão aqui porque elas desejam receber Jesus na Eucaristia. Uma por uma eu perguntei: por que vocês vieram? Por que vocês querem fazer a primeira comunhão? Por que vocês querem receber o sacramento da Eucaristia? São seus pais que estão mandando, obrigando? Não. Eu desejo uma experiência mais profunda com Deus. Seus filhos têm desejo de experimentar a alegria de Deus no coração. Por isso, então, hoje, inicia-se esse momento, onde eles vão fazer a experiência de receber Jesus na Eucaristia, esse alimento espiritual e que nos sustenta para a caminhada para o céu. Mas não fica só aqui hoje, eles precisam a cada dia do incentivo dos pais, dos padrinhos de batismo, para que perseverem nessa caminhada. A igreja nos apresenta 3 sacramentos da iniciação à vida cristã: o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Por isso todas essas crianças precisam estar na perseverança. Nós temos um grupo de perseverança, para que elas perseverem até a idade de entrar na preparação para o sacramento da Crisma, e assim, na maturidade, receber a unção do óleo do Crisma, e ali confirmar o seu batismo e o seu desejo de se tornar testemunha de Cristo pelo mundo afora. Por isso hoje, parabenizo aos pais e desejo a todas as crianças que sejam perseverantes e que busquem cada vez mais viver essa comunhão com o Senhor por meio do sacramento da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.